Olá! Nas nossas igrejas, nós falamos muito sobre adoração, não é mesmo? Mas e se a pergunta mais importante sobre a música em nossos cultos for justamente aquela que nós raramente fazemos? Hoje, a gente vai explorar o poder, o propósito e a beleza, muitas vezes esquecida da voz da congregação. Sabe, esse convite que a gente lê aqui no Salmo 95, ele não é uma sugestão sutil, é um mandamento, um chamado vibrante para que o povo de Deus se una em canção. Esse é o nosso ponto de partida. Mas a questão é, como a gente vive isso na prática? Pois bem, vamos aprofundar um pouco isso. Porque no meio de tantas discussões sobre o louvor na igreja, existe uma questão absolutamente crucial que, por incrível que pareça, é quase sempre ignorada. E a pergunta é justamente essa: como a congregação canta? Parece simples, né? Mas é uma pergunta de uma profundidade imensa. Os compositores Keith e Kristen Getty notaram exatamente isso, que no meio de todas as conversas sobre adoração, essa questão fundamental era praticamente esquecida. Ao invés disso, o nosso foco acaba indo para outras coisas. A mesa de som, o estilo da música, a qualidade dos músicos. Perguntamos sobre a produção, sobre as preferências. E veja bem, não que essas questões não sejam válidas, elas têm o seu lugar. O problema é que elas acabam girando em volta do verdadeiro centro, sem nunca tocar nele, a voz do povo de Deus. E aqui, a gente precisa ter sensibilidade. É preciso reconhecer que, para muita gente, cantar no domingo não é algo simples. O peso do luto, as batalhas da semana, o puro esgotamento de cuidar dos filhos, tudo isso pode dar um nó na garganta, sabe? E faz com que o canto se torne um verdadeiro sacrifício. E é exatamente por isso que a gente precisa ir para o centro da questão teológica. Precisamos enxergar o canto não como uma performance, mas como aquilo que ele realmente é, um mandamento. Olha só que contraste fundamental que a gente tem aqui. De um lado, essa mentalidade de performance, focada na qualidade, na minha experiência emocional, individual. E do outro lado, a visão bíblica, um ato que é corporativo, um ato de obediência, focado em edificar uns aos outros. A pergunta então muda. Ela deixa de ser, será que eu gosto dessa música? E passa a ser, a verdade está sendo proclamada aqui? E essa passagem de Efésios, ela é simplesmente brilhante para ilustrar esse ponto. Preste atenção nessa frase, falando entre vós. Percebe? O canto não é só vertical, da gente para Deus, ele também é horizontal, de uns para os outros. É um ato de construção mútua, de edificação. Então, o ponto central é este. O canto congregacional é uma ferramenta, e uma ferramenta poderosíssima. É uma das formas que Deus nos deu para declarar quem Ele é e, ao mesmo tempo, para fortalecer a sua igreja. Não é um mero aquecimento para o sermão, entende? É uma parte vital do culto. E essa convicção, historicamente falando, ela simplesmente explodiu durante a Reforma Protestante. A Reforma não foi só uma revolução teológica, foi também uma revolução musical. Quando a gente pensa em Martinho Lutero, logo lembramos das 95 teses, certo? Mas ele não foi apenas um teólogo. Ele era um compositor apaixonado que entendeu uma coisa crucial. Para que a verdade do evangelho realmente tomasse conta do coração do povo, esse povo precisava cantar essa verdade. Pensem só no peso dessa afirmação. A teologia da Reforma não se espalhou só por meio de tratados e livros. Não. Ela viajou nas asas da melodia, cantada em uma só voz pelo povo, tanto nas igrejas quanto nas praças. Para Lutero, a lógica era muito clara. Uma igreja que segue a Bíblia é uma igreja que canta. O povo deixou de ser um mero espectador, um público passivo, e se tornou um participante ativo no culto. Eles ouviam a palavra sendo pregada e respondiam cantando o evangelho. Isso tudo nos traz de volta para a nossa realidade, para a aplicação prática. Se cantar é algo tão central assim, então de quem é a voz mais importante do culto de domingo? E aqui está a imensa virada de chave. A voz mais importante no culto não é a que está no palco. O instrumento principal, o grande coral, é a própria congregação. E isso se amarra perfeitamente na doutrina do sacerdócio de todos os crentes. A responsabilidade de proclamar a glória de Deus não é exclusiva dos músicos, dos que estão à frente. Não, ela pertence a cada pessoa sentada nos bancos da igreja. O apóstolo Pedro nos diz que fomos chamados das trevas para a luz com um propósito muito claro: proclamar as virtudes de Deus. E o canto congregacional é uma das formas mais poderosas, mais unificadoras que nós temos de cumprir esse chamado, juntos. Então, nós já vimos a teologia, a história, a aplicação. A questão agora se torna pessoal.
Como cada um de nós responde a este chamado para cantar? Bom, a resposta passa por 3 passos bem práticos. Primeiro, prepare o coração. O louvor não começa na primeira nota, ele começa antes, com uma atitude de reverência diante da palavra. Segundo, ofereça a voz. Cante com vigor, como uma oferta a Deus, sem se preocupar com a perfeição técnica. E terceiro, edifique os irmãos. Lembre-se que a sua voz, unida a outras, fortalece todo o corpo de Cristo. Portanto, o desafio que fica para nós é este. O canto congregacional é muito mais do que tradição. É um ato de guerra espiritual e um testemunho para o mundo. Que a principal pergunta em nossas igrejas não seja sobre a qualidade da performance, mas sobre a paixão da participação. Não seja apenas um espectador. Cante!